Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, hoje para falar dos povos africanos. O foco da nossa aula de hoje vai ser de fato esses povos, então a gente vai falar de 4 povos africanos e 4 reinos também, que estão aqui localizados nessa apresentação de slides. Então a gente vai focar no reino Gana, no reino Mali e no reino Songhai. Antes, a gente vai empreender alguns aprendizados aqui iniciais sobre esse continente africano que é tão diverso, tão rico e que tanto nos influenciou, não só na nossa cultura, na nossa língua, na nossa religião, enfim, na culinária, de diversas formas, beleza? Primeira consideração importante aqui é que a África é o berço da humanidade e é um erro tratar o continente africano de uma forma homogênea, né? Já que nesse território aí, a gente vai ver aqui que foi palco de vários povos e vários reinos muito importantes para a história geral ao longo de vários períodos aí. Outra dica, estudar a África sobre a ótica africana, né? Muito do que a gente sabia de África é o que chegava da visão do europeu, uma visão eurocêntrica de mundo, né? Sempre colocando o europeu em primeiro lugar e os demais povos de forma secundária, no caso os africanos. Então, sempre o africano como vítima daquele processo. Quando a gente estuda, por exemplo, a colonização do Brasil, o negro sempre na condição de escravo, submisso. Então, estudar a África sobre a ótica africana é colocar o negro também como destaque, como protagonista, como construtor da sua própria história, tá certo? E por último aqui um parêntese não menos importante, mas muito importante, ao se estudar a África, estuda-se o Brasil, certo? A relação da nossa cultura com a cultura africana, ela é muito próxima e muito diversa também. Inicialmente aqui, então, a gente vai falar algumas coisas dos aspectos gerais do continente africano, da atualidade, para a gente aprofundar depois o passado deles aí um pouquinho, tá certo? Então, hoje a África é um país que é formado por 54, é um continente formado por 54 países. Aqui a gente tem todos eles aqui, tá certo? Uma população muito grande desse continente inteiro, né? 1,2 bilhão de habitantes. Para vocês terem ideia, o Brasil, né? Hoje a gente está numa escala aí de 210 milhões de pessoas. Então, se a gente for pegar a África toda, ela tem 1 bilhão a mais de pessoas do que o nosso país. Claro que a gente está falando do continente inteiro e de 54 países que formam todo esse território. A gente costuma dividir o território africano em duas partes. Vou dar um zoom aqui na tela. A parte setentrional, ela é constituída por 7 países, tá? É uma parte que ela tem uma influência do islamismo muito grande, tá certo? É a área mais desértica desse continente, em virtude aí do deserto de Saara, que é muito famoso, ali no Egito. E não é legal associar essa parte da África à África branca, tá certo? Então coloquei aqui uma mãozinha virada para baixo. Não é interessante associar isso assim como a África subsaariana, não é interessante associar ela à África negra e à parte mais pobre do continente. Até porque nessa parte aqui existem vários países com economia muito bem desenvolvida, como é o caso do último país aqui, que é a África do Sul. Beleza? Então, isso são formas de preconceito aí, de pessoas que desconhecem a história desse continente e acabam atribuindo algumas nomenclaturas para associar essas regiões. O que a gente tem que levar em consideração aqui? Que não tem essas mãozinhas viradas para baixo. É a parte mais extensa, a gente consegue ver isso de forma visual. É a parte mais populosa, né, que concentra a maior parte da população. O deserto que contribui muito para que o número de pessoas seja reduzido nessa parte mais ao norte. E foi palco do imperialismo, né, aquela política de dominação cultural, territorial,
e econômica das nações europeias sobre esses povos africanos. Então essa parte aqui da África subsaariana, ela sofreu mais com o imperialismo aí, europeu. Um outro dado aí, alguma informação a mais de geografia, mais da biologia aí, no caso aí os biomas aí. Esse continente, então, além do deserto que a gente falou, que está aqui citado aqui, ó, região do Saara, ele também é constituído por outros biomas aí, como estepes, né, savanas, florestas, oásis e por aí vai. Beleza? Um detalhe aqui. A leste, a África é cortada aqui pelo Oceano Índico, né, e o Mar Vermelho. A norte a gente tem o Mar Mediterrâneo. A oeste a gente tem o Oceano Atlântico. E ao sul aqui, né, o encontro das águas do Índico com o Oceano Atlântico. Beleza? Vamos começar a falar aqui um pouquinho dessa diversidade étnica da África. O primeiro que essa diversidade, a gente já falou que a África não deve ser compreendida de forma homogênea. E porque ela é um continente que abriga vários povos, que se desenvolveram vários reinos ali, então a variação linguística é muito grande, uma questão religiosa bem ampla e cultural também. Então a diversidade étnica, né, trata-se de uma característica desse continente. Então tratar a África como um todo, né, eu falar, se você é africano, não é bem assim não. Não é que todo africano ele tem a mesma influência cultural, não é bem assim. É um continente muito grande, né? E cada região ali tem a sua especificidade, beleza? A gente vai citar aqui um pouquinho, vai falar um pouquinho de alguns povos. Os povos bantus, por exemplo, foi um povo que habitou a região sul da África, né, que tem uma estrutura linguística que nos influencia até hoje. Então eu coloquei aqui algumas palavras aqui bem interessantes, mais na frente a gente vai ver isso. Eu deixei um vídeo aqui, ó, que fala aí mais ou menos umas 20 palavras que a gente usa cotidianamente aí. Entre elas eu destaquei aqui 5 palavras: dengo, né, aquela pessoa dengosa; cafuné, que é aquele carinho gostoso; muvuca, que a gente deve evitar nesse período de reclusão social aí; babaca, né, aquela pessoa que tem uma atitude aí fora do padrão ético e moral, né? E cafofa, aquele cantinho gostoso que a gente gosta de ficar na casa da gente. Então são algumas palavras, vou deixar a indicação desse vídeo aqui nos slides para que vocês possam ver quando quiserem. Eu não vou ver agora, eu vou pular. Os povos pigmeus é um povo que habitou a região equatorial da África. São povos caracterizados pela pele bem negra e a baixa estatura, né? E eram povos que se caracterizavam por atividades ligadas à caça e coleta de frutos, tá certo? Tem os sudaneses, são povos que ocuparam as regiões da savana, e esses povos aqui, esse povo específico, ele sofreu muito com o tráfico de escravo. E essa história a gente sabe bem, né? Os navios negreiros e a relação Brasil e Portugal durante o período das grandes navegações aí. Então eles foram utilizados como mão de obra compulsória aqui na América e no Brasil, consequentemente, com a escravidão. Beleza? Os berberes é um povo que viveu na região norte da África, é um povo que sofreu aí uma grande influência do islamismo, principalmente a partir do século VIII. E o contato dos europeus com esse povo aqui, também é exemplo lá do povo anterior, se deu no período das grandes navegações, século XV e XVI aí, né? Motivadas pelas práticas mercantilistas, esses países europeus, principalmente Portugal, Espanha, iniciaram aí o tráfico escravo, né, que é a retirada dessas pessoas do continente africano para trabalhar de forma compulsória aqui na América. Então esse povo sofreu muito com esse contato aí com os europeus a partir dos séculos XV e XVI, tá certo? Mais adiante a gente vai falar do nosso primeiro rei, que é o reino Gana, e uma característica interessante é que a gente vai ver que um reino acabou dominando o outro, tá certo? Então prestar atenção nessa lógica aí.
Então, o primeiro reino aqui, o reino Gana, ele foi formado a partir do século III depois de Cristo. Ele tinha sua capital ali, a cidade de Cumbsalé, né? E se a gente fosse pegar onde que esse reino está localizado hoje na África, seria ali nos territórios dos países de Mali e a Mauritânia. Aqui tem uma fotinha aqui do reino Gana, a localização deles no passado, beleza? Uma economia que girava em torno do comércio, principalmente da exploração do ouro, e essa exploração do ouro que determinou, vou falar assim, o desenvolvimento e o fim desse reino. Aqui uma fotinha aqui do ouro, né? Que era extraído, que dava riqueza para esse povo. O apogeu do reino Gana foi entre o século VII e o século IX, e o fim desse império vai ocorrer aí a partir do século XIII, aí, né, a partir do esgotamento das regiões produtoras de ouro. Aí. E isso vai desarticular muito a economia e, consequentemente, vai criar uma instabilidade política nesse reino, o que vai facilitar o domínio do reino de Gana por um outro reino, que é o povo Mali, beleza? Que é o próximo que a gente vai falar na sequência. Então, o reino Mali, ele vai dominar o reino de Gana ali, então ele vai se desenvolver entre os séculos 13 e 14. É um reino que foi fundado pelo Sundiata Keita, né? E se a gente for pegar onde que esse povo está situado no continente africano hoje, seria ali nos países da República do Mali, Senegal e Guiné, tá? Também é uma economia baseada ali na questão do comércio. A capital, né, era a cidade de Niamey, e o apogeu desse povo Mali vai ocorrer no século XIV, mas no reinado do Mansa Musa, tá certo? E após a morte do Mansa Musa, os seus sucessores eles não vão ser capazes de manter a organização desse reino, né? E isso vai facilitar então que eles fossem dominados por um último povo que a gente vai falar hoje, que é o povo Songhai. O povo Songhai, então, ele vai se desenvolver a partir do século XV ali, ele vai ser fundado pelo Ali Bir, né? E a capital vai ser Gao. Se a gente for localizar esse reino hoje na África, ele seria em torno dos territórios de Senegal, Mali, Nigéria, Gana, Benin e Mauritânia. A economia é baseada no comércio, agricultura a partir da escravidão, extração de ouro. Lembrando que a lógica da escravidão africana é diferente dessa lógica da escravidão europeia com o mercantilismo, tá? A escravidão ali, a gente tem que lembrar, a questão que a pessoa virava um escravo ali, muitas vezes é porque essa pessoa tinha uma dívida, né, com o Estado, com o governo, ou era um prisioneiro de guerra. E normalmente esses prisioneiros de guerra, né, eles acabavam integrando esse novo reino e tendo até uma ascensão social, porque não era qualquer pessoa que eles capturaram, eram pessoas que de fato iam contribuir com o desenvolvimento daquele novo povo, tá certo? Então, se destacam, eles tinham um destaque, tinham um critério, né, para escravidar essas pessoas aí, tá certo? Diferentemente da lógica europeia, que tratava o escravo como uma coisa, como um mero objeto. Então, essa questão da escravidão na África ela é bem diferente da lógica europeia, tá certo? O apogeu do reino Songhai vai ocorrer no século XVI, do reinado aqui do Askia Maomé I, e o fim, né, desse povo também vai se dar ali no finalzinho do século XVI, em virtude do avanço dos estados muçulmanos em busca do ouro e do sal nessa região onde estava situado o reino Songhai, tá certo? E um segundo fator que vai contribuir para o fim desse povo é aquela questão que a gente já falou, o avanço europeu pela costa africana em busca de escravos com destino à América, tá certo? Aqui a localização do reino Songhai, né? Então é o reino que a gente viu que ele vai só ampliando, né,
o primeiro reino Gana, depois o Mali, até chegar no reino Songhai, um reino que é bem maior, tá certo? Mais adiante aqui, para terminar, a gente vai falar da influência africana hoje no Brasil. Então ela é muito clara, por exemplo, na música, principalmente no samba, os desfiles de carnaval, Rio de Janeiro, São Paulo e diversas outras capitais e regiões sempre estão exaltando a cultura africana como fundamental na formação do nosso povo. Na cultura a gente tem a capoeira, né? A gente tem as roupas, os penteados africanos que são muito presentes na nossa cultura ainda hoje. Na religião a gente tem o candomblé, tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Na culinária, a gente tem aí, principalmente ali lá da Bahia, né? Vatapá, o caruru, a acarajé, eu adoro. E na língua a gente já falou do povo banto aqui, algumas palavras que fazem parte do nosso vocabulário até hoje, né? Aqui algumas outras palavras, chilique, né? É muito usado ultimamente aí, daqueles que eu não tinha falado, lombada também, enfim, tem um videozinho lá no início para vocês saberem e conhecerem mais um pouquinho dessas palavras que a gente tanto usa no nosso continente e às vezes nem sabia que são palavras de origem africana, principalmente do povo banto. Beleza? É isso que a nossa aula de hoje tem a oferecer a vocês. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!